dia, pessoal! Finalizando mais uma aula de sistemas de automação para o terceiro ano de eletrônica. E hoje nós falamos sobre selo e intertravamento, ok? Então o objetivo da aula de hoje era eles observar, né, a diferença entre esses dois comandos aí e, obviamente, fazer a programação em ladder e obviamente testar no CLP, ver na prática o funcionamento no CLP, ok? E aí para explicar para eles, então eu usei aqui tanto o diagrama de comando quanto o ladder, né? Então fazer essa comparação entre o diagrama de comando e o diagrama ladder. Então a gente vê que a lógica ela é a mesma, ok? Porém, eu estou representando de forma diferente. Então, aqui por meio do comando e aqui pelo ladder. Então, aqui, pessoal, tem o primeiro exemplo do diagrama ladder para ativação de um LED, ok? Porém, esse circuito ele não tem selo. Então, eu pedi para os alunos fazerem primeiro o circuito sem o selo e depois com o selo, para que eles observassem o comportamento, tá? Então, o que vai acontecer? Um circuito sem o selo, eu vou ter que manter o meu dedo pressionando o botão para que a minha carga se mantenha ativa, ou seja, acionada, tá? Então aqui, ó, vou pressionar a chave, o LED vai acender. Porém, eu tenho que manter o meu dedo pressionando a chave para que o LED se mantenha ativo, ok? Então a gente pode ver esse mesmo comportamento aqui na programação. Tá? Então esse é um circuito sem selo, que não mantém a sua carga ativa. Já aqui nesse segundo exemplo, pessoal, a gente já tem a presença do selo. Então o selo é esse contato aqui que está em paralelo com o meu botão, que aqui no caso é o I0.1, tá? Então esse contato aqui que está em paralelo com esse botão, né, com essa chave de entrada aqui, é que seria o selo. Então agora o meu circuito vai se manter ativo. Eu não vou mais ter a necessidade de ficar pressionando o botão a todo momento, ok? Então eu vou dar um pulso, o meu LED vai ativar e vai se manter ativo, ok? Então a gente vê esse comportamento também aqui na programação, na tela de programação. Se eu quiser desligar, desativar, né, a minha carga, basta eu pressionar o botão de emergência. Então, a minha carga desliga, ok? E aí, pessoal, para exemplificar melhor essa questão do selo e da sua importância, eu trouxe uma situação que é bastante cotidiana para a maior parte das pessoas, que é o uso de transporte público. Então, geralmente, quando a gente está fazendo uso, né, desse recurso, você precisa dar o sinal, né, para indicar que você vai parar, ok? Você está solicitando a sua parada no próximo ponto, por exemplo. Então, você pressiona um botão, esse botão ele vai ativar, né, uma lâmpada onde o motorista vai saber que no próximo ponto ele deve parar para que o passageiro desça, ok? Então, você só pressiona uma vez e essa lâmpada, né, ela fica ativa, indicando nessa situação para o motorista, para que ele pare, para que você desça. Porém, acontece em situações de isso não ocorrer. Então, acredito que já deva ter acontecido com você ou alguém que você conhece ou ter vivenciado dentro do transporte público algo semelhante. Da pessoa pressionar esse botão, a lâmpada ela não se mantém acesa, indicando que você vai parar e, consequentemente, o motorista, né, não tem essa indicação lá no painel, onde eles, ali próximo, né, no painel dele de controle e tudo mais, para que ele entenda que tenha que parar. Então, muitas vezes, o problema que vai estar no circuito de comando e, consequentemente, no selo, que não está, digamos, mantendo aquela lâmpada acesa. Então, a gente pode ver aqui nos exemplos que quando a gente não tem o selo, eu não consigo manter a minha carga ativa. Já com o selo, eu consigo fazer isso.
Então aí é um exemplo do cotidiano, né, da maior parte das pessoas que usam transporte público, que devam já ou ter passado por uma situação semelhante, ou ter visto alguém, ou alguém contado, enfim, é algo muito comum. Então, é para exemplificar um pouquinho melhor, ilustrar um pouco melhor a importância, né, do contato de selo no circuito de comando elétrico. E aqui, obviamente, a gente não está trabalhando com o comando elétrico, mas a gente está trabalhando com o contato de selo no diagrama ladder, certo? Então, a lógica ela é a mesma, porém a gente está usando tecnologias diferentes, tá? Ao invés de estar usando comando, a gente está usando aí o CLP. Porém, a lógica ela é a mesma e, consequentemente, o funcionamento vai ser o mesmo também, ok? E aqui, pessoal, o último exemplo que é de intertravamento, ok? Então, o intertravamento, ele consiste em uma manobra de segurança para que a gente não consiga fazer o acionamento de duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma escada rolante, eu não posso acionar a subida e a descida dessa escada ao mesmo tempo. Então, tem que acontecer ou uma situação ou outra. Um elevador, por exemplo, também não pode subir e descer ao mesmo tempo, só uma coisa ou outra. O fechamento de um portão, ou a abertura de um portão, ou o portão se fecha, ou ele se abre, enfim. São algumas situações aqui que eu estou ilustrando para entender melhor a aplicação do intertravamento, ok? Então, só uma situação deve acontecer enquanto a outra fica travada, ela fica desativada. Então aqui, pessoal, a gente tem a lógica com o intertravamento, ok? Aqui a gente vai estar usando duas saídas, ou seja, dois LEDs. Onde também a gente usa muito intertravamento é em comando de semáforo, né? Por exemplo, a gente não pode ativar ao mesmo tempo as 3 fases do semáforo, né? Tem que ser uma de cada vez. Então, quando uma estiver atuando, as outras duas devem estar travadas, desacionadas. Então, para isso eu tenho que usar o intertravamento, para assegurar que realmente só uma situação que vai acontecer enquanto as outras vão estar travadas, né? Desacionadas, ok? Então, para garantir isso, eu tenho que usar o comando, né, com um intertravamento. E aqui no diagrama ladder, a gente também pode fazer a mesma coisa. Assim como a gente faz lá no comando, a gente faz aqui no diagrama ladder. Então, aqui é um exemplo. Então, vamos ver como é que funciona na prática. Então, aqui, pessoal, eu tenho, né, o CLP, né, a montagem que os alunos fizeram, e aqui, né, o programa, né, o software que eles desenvolveram. Então, o que vai acontecer? Quando eu acionar uma chave, vai acionar um LED, porém, se eu tentar acionar o outro LED, né, com a outra chave, o circuito não vai me permitir isso, só vai funcionar um de cada vez, ok? Então, vou pressionar aqui a chave, o LED acendeu. Se eu tentar acionar o outro LED, né, por mais aqui, ó, que eu esteja ativando a chave, tá? O meu LED, ele não acende, ok? Então, eu tenho que desligar o circuito e acionar a outra chave para que o outro LED acenda. E também, se eu pressionar o outro botão, não vai funcionar o outro LED também. Então, não funciona ao mesmo tempo. E a gente pode ver a mesma coisa aqui no software que eles programaram, né? Então, eu pressiono uma linha, ok? Então, ativou, a outra fica travada. Por mais que eu esteja acionando, né, a chave, ó, tentando acionar, então essa linha aqui, ó, então, mesmo que eu fique tentando acionar, ela não é ativada, porque ela tá intertravada. E por que ela tá intertravada? Porque eu tenho esse contato normalmente fechado aqui, que se abriu. Então, não vou permitir a passagem de energia e, consequentemente, não vai acionar a minha segunda lâmpada, ok? Então, eu não consigo fazer a ativação de duas saídas ao mesmo tempo, só de uma ou de outra. E mesmo que eu force esse ligamento, ele não acontece. Então, o intertravamento, ele é uma manobra de segurança também, ok?